Em relação à obra Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, foi considerada uma das suas mais importantes obras, né? Tratando-se de um romance, publicado no ano de 1938. Nessa época, o nazismo e o fascismo se alastravam por toda a Europa, e o Brasil vivia a Era de Vargas. Os autores dessa época optaram por seguir a linha do parnasianismo, né, o estilo parnasianista, e alguns optaram assim, por seguir a linguagem mais sintética. Precisa. Agora eu ia falar dos autores, né, que viviam naquela época. As características da terceira fase do modernismo são academicismo, passadismo e retorno ao passado, oposição à liberdade formal, experimentações artísticas e realismo fantástico. Então, dentre essas características se destacam também o retorno na forma poética, valorização, né, da métrica e da rima, influência do parnasianismo e simbolismo, inovações linguísticas e metalinguagem, regionalismo universal, temática social e humana e linguagem mais objetiva. O ambiente do romance se passou em Porto Alegre, as pessoas viviam na metrópole. O foco narrativo ele se passou formalmente, uma linguagem formalmente estruturada que se passou em terceira pessoa. E deixava evidenciado o ponto de vista externo do narrador. Em relação aos personagens. Em relação ao enredo da obra, podemos dizer que nós temos duas partes do livro. A primeira parte é que ele veio de uma família bem pobre, o pai dele era alfaiate. Na escola ele era bem zombado, ele tinha aquele complexo de inferioridade, ele era bem zombado, ele sofria bullying. E com isso ele se entregou aos estudos, ele começou a estudar bastante. E o irmão dele ele era bem perdido na vida. E depois ele teve bastante dificuldade de entrar numa escola, numa faculdade de medicina, mas ele conseguiu. E com isso ele conheceu esqueci o nome dela. Olivia. E com isso ele conheceu a Olivia, que era a única menina da turma. Aí, depois disso, na formatura dos dois, ele e a Olivia começaram a trocar sonhos, perspectivas de futuro, se aproximaram bastante e acabaram criando uma grande amizade. E aí após isso, durante a Revolução de 30, ocorreu um problema no hospital onde eles trabalhavam. E aí, devido a isso, a Olivia chamou o Eugênio para ir na casa dela e ele foi até a casa dela. Aí acabou que eles tiveram uma noite de amor e a Olivia recebeu uma proposta para ir trabalhar num hospital na Nova Itália. Aí ela aceitou essa proposta e acabou se entregando novamente aos braços de Eugênio. E depois disso ela partiu. Aí o Eugênio conheceu a Eunice, que era filha de um cara muito rico. E como ele sempre teve um grande desejo em ascensão assim na sociedade, um desejo de ascensão na sociedade, ele se aproximou dela. E o pai dela arrumou um emprego para ele de assinar documentos na fábrica dele. Aí ele se casou com a Eunice e começou a frequentar a alta sociedade, só que ele não se sentia parte disso devido ao complexo dele de inferioridade. Aí, tempos depois, ele reencontra a Olivia e a Olivia conta pra ele que eles tiveram um filho fruto do último encontro deles, que no caso era a Ana Maria. E logo após isso, a Olivia morre. Aí a segunda parte do livro retrata as cartas que a Olivia escrevia para o Eugênio, só que não havia mandado. E nessas cartas da Olivia e no afeto que ele tinha pela filha Ana Maria, né, que era fruto do amor dos dois, ele encontra uma nova perspectiva, ele se torna uma pessoa melhor, ele passa a enxergar que tudo aquilo que antes era essencial para ele, aquele desejo de ascensão da sociedade, tudo aquilo, aquele desejo por coisas materiais, já não tinham mais valor. E aí ele se torna uma pessoa mais sensível, mais humana,
mais solidária. E ele larga da mulher dele. Aí nisso, nessas cartas, ele encontra coragem para se separar da Eunice. E aí ele começa a trabalhar como médico popular. Aí agora iremos falar sobre a biografia do Érico Veríssimo. Ele nasceu em Cruz Alto, no Rio Grande do Sul, dia 17 de dezembro de 1905. Com 13 anos, ele já começou a ler livros nacionais, como a Luiz Azevedo e outros. O Érico Veríssimo, ele veio de uma família muito rica e tradicional, que perdeu tudo no começo do século. E devido a essas dificuldades, ele concluiu apenas o primeiro grau em Porto Alegre, e depois disso ele retornou para a cidade dele, onde ele começou a trabalhar como bancário, e logo em seguida ele recebeu a proposta para trabalhar como sócio de uma farmácia, com o amigo amigo do pai dele. Aí ele começou a namorar Mafalda, que viria a ser a futura esposa dele. E além disso, ele também dava aula de literatura e inglês. Ele teve 2 filhos com a Mafalda. Isso. Aí, depois de um tempo, ele ingressou na editora O Globo e ele faleceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 28 de novembro de 1975. E o motivo do falecimento dele foi infarto. E a biografia dele ficou incompleta.